Bom dia, mais uma vez. Já tínhamos dado as boas-vindas aqui. Depois, nesse meio tempo, ouvimos um louvor. Chama-se Cristo, a Minha Cura. É do grupo Cristo Mobil. Eu acho que é isso. Mas, enfim, esse louvor não fica no vídeo gravado, porque o YouTube não permite. Então, nós fizemos praticamente aqui duas partes. Eu quero declarar a palavra que hoje eu venho declarando, é algo que eu declaro praticamente todos os dias, quando eu não lembro, ela já está muito firme em mim. Este é o dia que fez o Senhor, e a ordem, alegremos-nos nele. Então, tem dias maus? Tem dias que acontecem coisas? Tem, mas nós podemos sempre nos alegrar nele, porque em todas as situações ele está conosco. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande, não tem que andar, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, toda a nossa alegria, toda a nossa vida está nesse fundamento. Cristo Jesus está conosco. E Cristo é a nossa cura, é muito importante nós declararmos, sabermos, não só falar com a nossa boca, mas falar com a nossa boca até que todo o nosso ser compreenda o que Cristo é. Ele não é apenas a nossa cura, mas ele é realmente toda a provisão de Deus para nós. É o pão, é a água, é o alimento que nós precisamos. Então, nós precisamos saber quem ele é. Não entender sobre cura, entender sobre isso, entender sobre aquilo, mas compreender e saber crer quem Cristo é. Ele é a nossa cura. Por isso somos curados. Eu quero agora orar para que tudo que continuar acontecendo, já viemos orados de casa já, entramos aqui sempre, estamos sempre orando, mas dando a liberdade para a atuação do Espírito Santo em tudo. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus, o que proveu para nós a nossa salvação, a nossa cura, e tudo, Senhor Deus, que nós precisamos, porque Tu és o nosso provedor. E nós te bendizemos, Tu és bondoso, misericordioso, assaz benigno, não estás retendo, Senhor, os bens conquistados para nós na cruz do Calvário, mas enviaste Teu Espírito, Senhor, que nos carrega de benefícios todos os dias. Pai, responde à expectativa, Tu conheces cada coração aqui, Pai, Tu conheces os anseios e as necessidades de cada um. Senhor, eis-nos aqui, nos capacita, Pai, para ouvir a Tua voz, nos aquietas, Espírito Santo, para estarmos ouvindo a Tua voz, todos nós, a Tua instrução, e nós submetemos todas as ministrações a Ti, desde o início, continuamos submetendo a Ti, ao Teu senhorio, ao Teu domínio, Senhor Jesus, que tudo aconteça em Teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, nós vamos ver agora se Pastor Pedro, a Yara, alguém da nossa equipe tem alguma palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? Uma mensagem que Deus dá, que coloca luz em alguma situação, e sempre que Deus dá uma mensagem, Deus não coloca luz numa situação ou traz só para que nós nos informemos, ficamos sabendo para saber. É porque quando Deus revela, quando ele diz eu estou vendo, vendo é provendo, é a mesma palavra, é a mesma coisa. Então, quando Deus informa que ele está de olho numa situação, através do conhecimento que ele nos dá, ele já está operando, já está curando. Então, quero perguntar, tem alguma palavra, Pastor Pedro, Yara? E essa mensagem a gente recebe assim, vamos dizer, espontânea, né? Recebe, o Espírito Santo nos inspira e é na hora. Mas independente de ter uma mensagem dessas, ele cura, né? Ele dá depois, quando a gente vai orar pelas pessoas, compreende, e ele fala.
antes ou depois, dessa forma, que é um dom do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito, ou sem essa manifestação, de igual forma ele cura. Eu já tive em cultos assim, onde 8 pessoas foram curadas, receberam a cura através de uma palavra de conhecimento. E aí o Senhor me disse, fala que digamos assim, eu não estou limitado só através da palavra de conhecimento. Se mais alguém aqui, e tinha uma menina com muita, muita dor na coluna, até a menininha bem jovem, assim, magrinha, sem, não estava fazendo nenhum esforço, físico, nada, mas ela disse que já tinha muito tempo aquela dor. E eu disse, tem alguém aqui que não recebeu uma palavra de conhecimento, mas que está com algo que precisa, alguma condição que precisa de cura, e ela precisava. Então, com a imposição de mãos, na hora essa menina foi curada. Tem o testemunho dela que também permaneceu. Aliás, ela fazia parte da nossa equipe, né? E então é isso. Nós, peraí. Pastor Pedro, então, tem uma palavra para nós, também de conhecimento, né, pastor? Palavra para os nossos corações. Eu vou, então, a palavra é sua, pastor. Amém. Oi, Amém? Lília, paz, querida. Muito bom ter você aqui conosco, tá? É muito gratificante ter aqui, poder te servir. Estamos aqui porque somos servos do Senhor Jesus para servir as pessoas, tá? Através do Ministério Casa de Pedro, né? E todos que aqui estão. E o Senhor tem, assim, me trouxe, né, ontem, né, quando a Albertina me falou que deveria preparar uma palavra para estar aqui compartilhando com vocês, é quando o Logos vira rema, né? Que Logos é a palavra escrita e o rema é a palavra revelada. E o Senhor me levou a refletir na vida de uma pessoa na Bíblia, né, chamado Mefibosete, né? E Mefibosete era uma pessoa que ele tinha toda a... Oi, Eli, só um minutinho aí que a Elisângela está aqui, a minha bênção aqui. Pode colocar aí, deixa aí, depois eu pego, tá bom? Tá bom. E aí, então o Senhor não me trouxe para a reflexão para refletir uma palavra, né, da vida de Mefibosete. Mefibosete é uma pessoa que ele nasceu num berço de ouro, porque ele era neto de Saul, Saul rei, filho de Jonatas, filho de rei, príncipe, né? E Mefibosete nasceu nessa linhagem. Ele nasceu num lugar, filho de grandes homens da palavra, né? Saul, rei Saul, Jonatas, aquele que tinha uma aliança com Davi, o qual a gente viu o poder da aliança, né? O valor da aliança. E Mefibosete tinha tudo para ser o rei, né, de Israel. Era a pessoa assim. Mefibosete, quem olhasse para ele naquela época, falava assim: nasceu num berço de ouro. E Mefibosete já tinha 5 anos de idade, quer dizer, um menino que nasceu, foi criado e dentro dos padrões, né, daquela época de se criar um filho. E quando esse menino tinha 5 anos, os pais, né, o pai dele e o avô dele, né, Saul e Jonatas, entraram numa batalha contra os filisteus, não é? E eles estavam em desobediência a Deus, eles perderam essa batalha para os filisteus. Foi aí que morreu Jonatas e morreu seu filho Davi e todo o seu exército. Davi, o Jonatas até teve, Saul teve uma morte morreu Saul e morreu Jonatas, pai e filho. Inclusive, Saul teve uma morte muito trágica, porque Saul era muito orgulhoso, muito prepotente, e ele não queria morrer na mão de um filisteu. Ele mandou que o seu escudeiro atravessasse ele com a lança. E o seu escudeiro falou: não, não vou fazer isso com o meu senhor. E Saul estava tão raivoso, tão irado, que ele se jogou em cima da lança e morreu dessa forma. Né? Então, os filisteus derrotaram aquele exército. E aí uma pessoa conseguiu sair e vir até o povoado, né?
avisar que Saul tinha morrido, Jonas tinha morrido, todo o exército estava na mão dos filisteus, o que estava vivo estava cativo, o restante estava morto. E essa menina que cuidava de Mefibosete, com 5 anos, ela pegou esse menino e falou: e eles, se estão os filisteus, vão vir aqui no povoado. E ela quis correr com o menino para esconder o menino, para fazer alguma coisa, porque ela sabia que se o pai e o avô tinham morrido, a nação ia precisar desse menino, não é? E ela pegou aquele menino e saiu correndo, derrubou e o menino quebrou os 2 pés e ficou aleijado dos 2 pés. A carreira dele ali se enterrou, não é? Ele ficou um vivo morto, porque a partir daquele momento que ele era aleijado dos pés, ele também não servia para, mesmo sendo da linhagem de rei, ele não serviria mais para ocupar os lugares, né, os postos que teriam necessidade dele. E o que aconteceu com esse menino? Esse menino, levaram ele para morar com o tio, agora vamos, né, só assim, a gente precisava entender isso da história, mas agora a gente pode acelerar um pouquinho. O que aconteceu com esse menino? Levaram esse menino para morar com um tio chamado Maquir, lá em Lodebar. Lodebar quer dizer assim, coisa inóspita, lugar inóspito. Aqui, e o lema de Lodebar é assim: aqui nada se planta e se plantar nada se colhe. Então era um lugar assim, o calor durante o dia era insuportável e à noite o frio era insuportável. Era um deserto muito ruim, era um lugar que só assim era o pior lugar para se viver. E levaram esse menino para morar lá. E o que chama a atenção da gente é que Mefibosete já havia aceitado aquele lugar de morar de favor em Lodebar, um lugar dessa forma, né? E ele já tinha aceitado aquilo para ele. Tanto que ele ficou lá, morou lá, ali ele teve filhos, ele constituiu família, e ele ficou ali morando de favor com Lodebar. E o que isso nos traz a coisa? Às vezes nós acostumamos com coisa na nossa vida que não é a vontade de Deus. Aí o que acontece? Esse menino cresceu ali, foi morar ali, aleijado de certo, recebia tudo pronto, não aprendeu a fazer nada, né? Aí o que acontece? Davi, rei, depois da morte de Saul, né? Davi foi ungido rei. Essa história que eu estou falando, ele está onde aparece Mefibosete e fala que ele era aleijado dos pés, é em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Aí, quando nós vamos lá para o capítulo 9 de 2 Samuel, aí entra na história, na verdadeira história do que aconteceu com Mefibosete. Para Mefibosete, aquele lugar era o lugar que ele tinha que ficar até morrer. E ele ia ficar ali até morrer mesmo, dependendo das pessoas, sem atividade nenhuma, não ocupando cargo, morando de favor, vivendo de esmola, talvez, né? De favor na casa de tio. Aí um dia Davi virou e falou assim: existe alguém ainda da casa de Saul, da linhagem de Saul, para que eu possa fazer alguma bondade, apresentar a bondade de Deus para ele? Aí uma pessoa virou e falou: tem sim. Tem Mefibosete, que mora lá em Lodebar, na casa de Maquir. Aí Davi virou e falou: traga essa pessoa para cá. Eu quero restituir tudo que é dele. Gente, vamos imaginar. Por melhor que seja o coração de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, a busca de Mefibosete é o mover de Deus. Deus não precisa estar escrito ali que Deus mandou Davi lembrar de Mefibosete. Não. Deus mandou e não tenho dúvida que as pegadas de Deus estão nesse negócio. Quem lembraria de Mefibosete? Vamos imaginar que quem lembraria, se não Deus, de Mefibosete?
E quando Davi mandou buscar, aí Ziba, né, ele mandou chamar Ziba, que Ziba era um servo da casa de Saul, conhecia bem a história, né? Aí falou, Ziba, trouxe Ziba, e Ziba falou, eu vou buscar esse menino, e foi buscar. O que que eu digo? Como esse menino estava se sentindo quando ele chegou diante do rei. Agora eu estou lá no capítulo 9, né? E diz assim, ó, um dia Davi, versículo 1, um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Aliança, olha o poder de uma aliança. Olha o poder de um ato feito dentro da vontade de Deus. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: Você é Ziba? Ele respondeu: Sou eu mesmo, teu servo. Então Davi perguntou: Existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus? Bondade de Deus. Amém? Bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: Ainda existe um filho de Jonas aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: E onde está ele? Ziba respondeu: Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou diante de Davi, olha bem, aí foram buscar o menino e colocaram diante do rei. Olha aqui aonde que eu digo, às vezes nós estamos sentindo como Mefibosete. Imagine como que esse menino devia ter na faixa de 17, 18 anos, quando ele veio na presença do rei Davi. E aí agora você imagine como estava sentindo esse menino. Olha bem, quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou, Jonas, que era neto, vamos dizer assim, neto de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando o rosto em terra e disse: Mefibosete. Ele respondeu: Estou aqui às suas ordens. Então o menino só sabia cumprir ordem. Olha agora olha os 7 e 8, o que diz? Agora aqui já é uma conversa de Davi e o menino, e Mefibosete. Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonas. Devia estar igual um cãozinho tremendo na presença do rei. Ele devia estar com medo, que Davi percebeu o medo do menino. Aí falou assim: então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará à minha mesa para comer. Olha a importância, ele sentado. Aqui representa o que Deus tem para nós. Muitas vezes Deus tem um banquete para nós comermos na presença dele, a gente quer as migalhas que caem debaixo da mesa. Então, quando Mefibosete, agora olha que interessante. Então, olha agora, quando eu digo, olha o versículo 8, o que diz? Quando eu digo, olha a situação que esse menino se encontrava morando em Lodebar, um lugar inóspito, um lugar que terrível, ruim, aleijado dos dois pés, morando de favor, né? Devia obediência a todo mundo, né? Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é esse seu servo para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Imagine quando uma pessoa, um neto de rei, um filho de um guerreiro, príncipe, se sentindo um cão morto. Onde foi a história? Aonde foi o legado? Se enterrou em Lodebar junto com ele. Então, o que Deus nos está nos trazendo? Às vezes nós sentimos assim. Nós sentimos, diante de coisas que Deus tem para nós sentimos um cão morto, que nós não servimos para nada. Então, não sei como é que cada um de nós chegamos aqui hoje, mas pode ter áreas da nossa vida que nós estamos sentindo um cão morto. Então, gente,
Nós não podemos deixar Lodebar ser natural na nossa vida. Se tem alguma coisa que nós estamos vivendo em Lodebar, nós precisamos tirar isso, porque tem uma mesa do rei nos esperando. Aqui simboliza o que Deus tem para nós. Davi colocou aquele menino para sentar na mesa com ele, representando: olha, você tem um pai. Você é filho de Deus. Deus que vai te dar tudo. O que eu vou te restituir são coisas materiais, mas você vai estar sentado à mesa do Pai. Então, Davi sentou. Aí, Davi, depois lá na frente, até uma história bonita, que esse Ziba acabou usurpando os bens que Davi restituiu a Mefibosete. E Davi falou: você precisa ir atrás do que é seu. Foi restituído. Ele falou: não. Ixi, as coisas materiais para mim já não têm valor nenhum, porque todo dia eu sento à mesa do rei. Mas ele não estava falando de almoçar, jantar na presença do rei Davi. Ele estava falando que ele estava experimentando o melhor de Deus, que ele foi liberto de Lodebar e que a única pessoa que poderia ter tirado ele daquele lugar era Deus, porque Davi não teria capacidade sozinho para somente Deus. Ele reconheceu que quem resgatou ele espiritualmente, então os bens materiais para eles deixaram de ter qualquer tipo de importância, porque ele estava vivendo na presença de Deus. E muitas vezes a presença de Deus é para todos nós e a gente fica, às vezes por causa de coisinhas pequenas, a gente fica em Lodebar e não vem para a presença do rei. Amém? Então não vamos deixar as coisinhas pequenas nos deixar levar ou aceitar Lodebar na nossa vida. E eu creio que hoje nós teremos aqui uma palavra para tirar, se tem alguém que está em Lodebar, Deus quer tirar. Lodebar não é lugar de filho de Deus. Lodebar não é lugar para vivermos. Deus quer nos dar vida e vida em abundância. E tem umas áreas da nossa vida que pode estar em Lodebar. É onde Deus quer nos tirar nesta manhã. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Uma pergunta, pastor Pedro: essa terra de Lodebar não é a terra do esquecimento? Não é a mesma? Chama assim, Né? todo tinha vários apelidos, né? Aham. Era chamado de um monte de coisa, menos Isso. um lugar para se viver. Eu só vou entregar o celular para a pessoa que trabalha aqui, só um minutinho. Então, essa terra de Lodebar, também chamada, né, a definição, a terra do esquecimento, foi a terra que um dia Deus me revelou, onde eu já tinha muitos e muitos anos de fé, e o Espírito Santo me revelou que eu estava vivendo com a minha alma, claro, o Espírito Santo estava no meu espírito, eu estava vivendo nele, em Cristo, não estava vivendo assim de uma maneira errada ou desviada, nada, bem certinha, comparecendo na igreja, comparecendo nos grupos, assim, na ordem, né, de Deus, mas a minha alma estava vivendo na terra do esquecimento. Justamente com essa idade, entre 5 e 6, aconteceu algo bem trágico na minha vida que determinou o restante dela. Entre aquele acontecimento, como o, o Mefiboshete, ele foi para lá e certamente não ficou só aquele acontecimento. Numa terra ruim dessas, foi acontecendo outros, e foi o que aconteceu comigo, né? Então, Deus... Mas só que eu entendia que aquilo era de Deus, era tudo de Deus, aquela situação. E aí o Senhor me disse que Ele estava me tirando da terra do esquecimento. E eu, para fortalecer essa moradia minha lá, eu não sei se alguém aqui lembra da a Vanusa, uma cantora na época de jovem, né, de bem adolescente até. E ela tinha uma música, eu até não sei mais se era ela ou Vanderleia, que chamava Eu Fui Esquecida, As Manhãs de Setembro. E eu nasci em setembro, então, e fui esquecida
cantava assim, eu cantava, e cantava, e cantava, e cantava aquela música que eu fui esquecida. E eu me sentia mesmo uma pessoa esquecida. E eu era literalmente esquecida de tudo, gente. As pessoas faziam uma festa da família, as pessoas mais chegadas. Era a única pessoa que alguém tinha esquecido de convidar. Isso me doía muito, me ofendia muito. E era esquecida em tudo. Assim, a minha mãe ia comprar tecido naquela época, uma expectativa, qual o tecido que vem para fazer uma roupa. Um vai fazer isso. Chegava a mãe, abria aquele pacote de tecido. Eu só estou contando algumas coisinhas aqui para eu creio que vai ajudar pessoas. Na palavra que o pastor Pedro ministrou, que quando a gente vive nessa terra de Lodebar, acontecem coisas e a gente só vai sofrendo mais, vai dando mais sofrimento, mais rejeição, e a gente achando que tá, porque tá na fé, que é Deus que quer, né? Tem esse ditado, Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, e a gente se consola com alguns desses chavões, que é verdade, Deus sabe de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, mas na nossa vida, as decisões nós precisamos tomar. Ele não nos controla assim, ó, tu vai ficar naquela terra, tu vai ficar naquela, e fica, né? Não é assim. E, e assim, né? Daí aí vem aquele monte de tecido, um casaquinho para esse, aquele, e eu ali com as mãos em cima da mesa, era a primeira a esperar. Mãe, o que que vai fazer para mim? Que vestido? Ah, minha filha, me esqueci de ti. Me esqueci de ti. Mas não há de ser nada, eu vou pegar o restinho da. Eu tinha duas irmãs mais velhas que eu, né? Vou pegar o restinho que sobrar do vestido da fulana e o restinho que sobrar, falou ali, né, pastor Pedro? O que é que sobra para uma pessoa assim? Do vestido da Beltrana, eu vou fazer uma roupa para ti. Final da história, decepção, cada vez descia mais, cada vez mais tristeza, mais eu me fechava naquela terra ali. E a moral da história, fui para o baile lá, para o dia da dança, com uma saia que só tinha dado, assim, eu era desse tamanho, a saia deu desse tamanho. Eu tinha que me comprimir dentro daquela sainha, que deu tecido ainda, quem conhece o piquê, né, o piquê atravessado, deu uma saia, o pastor Pedro não conhece essas coisas, mas uma saia de piquê atravessado, Engano desse seu, tamanho. Eu friçado. tentava dançar no baile com aquela saia, eu gostava de dançar, eu não podia rodear. Eu gostava de fazer assim, né, com o vestido e fazer, não podia, eu fiquei comprimida dentro daquela saia. E me botaram ainda mais um apelido por causa daquela saia. Então, os sofrimentos vão aumentando, né? E nós vivemos assim como filhos de Deus. A Jane entrou agora, a Jane tem uma alma muito positiva, Deus me abençoou muito, desde que eu conheço a Jane, trabalhando áreas na minha alma, ela tem uma alma muito boa, muito saudável, muito... E eu creio que é para todos nós, né, Yara? Para a Yara também, um bálsamo na nossa vida, porque a Yara, ai meu Deus, nós somos filhas amadas do Pai, ai meu, meu Deus, como ela se sente amada, mas assim, um exemplo, que a Jane não é uma exceção, é o que é a vontade de Deus para todos, né? E eu comecei a sair dessa terra do esquecimento, a buscar em Deus as minhas coisas, as minhas bênçãos, e tem sido uma transformação tremenda. Então, com isso que o pastor Pedro incentivou, eu dei aqui o meu pequeno testemunho da minha parte, mas feliz testemunho da parte do que Deus fez, porque Ele quer nos tirar, Ele é um Deus que lembra de nós. A palavra de Deus diz que Ele até nos escreve na palma da sua mão, nos inscreve, quer dizer, faz a nossa figurinha lá para Ele não esquecer. Ele nem precisa disso, né? Mas fala lá em Isaías. Foram todas palavras que eu fui coletando para lembrar que Deus lembra de mim, mesmo que Satanás atacou pessoas que eu esperava que lembrasse de mim ou que fizesse alguma coisa por mim, se esqueceram, não, né? Entrou assim, Deus, eu sabia, ele lembra de mim, ele pensa em mim, ele lembra de ti, ele lembra do que ele tem para a tua vida, ele não se esqueceu, né? Ele não, me esqueci, aquele lá foi para a terra do esquecimento, foi para lá.
Até me esqueci o que é que eu tinha com aquela vida. Não, o propósito dele está diante dele. E ele sim, que sabe de todas as coisas, ele quer revelar para que também tu saibas, para que também eu saiba da vontade dele, dos desejos dele para as nossas vidas. Amém?